Oi, prof. Então, o nosso trabalho é marcadores tumorais. A gente escolheu o assunto câncer de próstata. Eu sou a Andrea. Eu sou a Franciele. Então, exame de triagem ou rastreamento. O exame do antígeno prostático específico, PSA. Então, a chance de ter câncer de próstata aumenta à medida que o nível de PSA aumenta. Homens com nível de PSA entre 4 e 10 Ng por ml tem cerca de 1 em 4 chances de ter câncer de próstata. Se o PSA for superior a 10, a chance de ter câncer de próstata é superior a 50%. Então, os tipos de exames de PSA, então PSA livre. O PSA livre é a proporção de PSA que circula livre em comparação com o nível total de PSA. Se o resultado for entre 4 e 10, o PSA livre pode ser usado para decidir se o paciente deve fazer a biópsia da próstata. E o PSA complexado, esse teste mede a quantidade de PSA que é referente às proteínas. Deixa eu passar então. Então, os exames que combinam diferentes tipos de PSA, alguns testes combinam os resultados de diferentes tipos, para obter uma pontuação geral que reflete a chance de um paciente ter câncer de próstata. A densidade, então, do PSA se mede através do volume da próstata, com ultrassom transretal e dividido o valor do PSA pelo volume da próstata. Uma maior densidade do PSA indica uma maior probabilidade de câncer. O exame de toque retal, então, o médico insere um dedo com luvas e lubrificado no reto do paciente para determinar qualquer inchaço ou áreas endurecidas na próstata, que possam, eventualmente, diagnosticar o câncer de próstata. Normalmente começa na parte superior e pode ser sentido durante o toque retal. Próximo. Então, o LDH, desidrogenase lática, está relacionada com o volume da neoplasia, podendo apresentar implicações prognósticas muito importantes, em especial nos pacientes com diagnóstico de linfoma não Hodgkin e na neoplasia de próstata. Valor preditivo positivo no diagnóstico dessa neoplasia é inferior a 5%. Valores de referência em adultos é de 120 a 246. PSA antígeno prostático específico. O PSA é uma proteína produzida pela próstata. Quanto maior a quantidade de PSA no sangue, maior está sendo sua produção pela próstata. O PSA é específico do metabolismo do órgão da próstata. Um aumento do PSA no sangue significa que algo está acontecendo na próstata, fazendo ela trabalhar de forma aumentada. A medida do PSA é fundamental para o estadiamento do paciente com carcinoma de próstata. Cerca de 80% dos pacientes com PSA menor do que 4 possuem tumor restrito à próstata. Então, metade dos pacientes com PSA maior do que 10 Ng por ml apresentam extensão extracapsular, e a maioria dos pacientes com PSA superior a 50 Ng por ml apresenta metastáse para linfónodos pélvicos. Espera-se que um paciente submetido à prostatectomia radical apresente PSA até 0,2 Ng por ml após o procedimento, já que toda a próstata teria sido removida. Valor preditivo positivo de 30% a 42% por se tratar do órgão específico, porém de baixo nível de especificidade para determinar a doença, o que gera limitações aos dois tipos de exames para diagnóstico do câncer. Exames complementares e de imagem. Se a suspeita do tumor continuar, o médico pode pedir o exame de biópsia da próstata. Nesse procedimento, obtém-se uma amostra do tecido prostático, com o intuito de identificar as células cancerígenas. O grau de câncer é baseado em quantas células do tumor se aparecem com o tecido normal da próstata. Os cânceres de próstata são frequentemente divididos em 3 grupos, com base na pontuação de Gleason. Então, ali tem a tabelinha, né, que está mostrando a pontuação.
Então, quando o diagnóstico de câncer de próstata é confirmado, alguns exames de imagem são usados para avaliar a extensão da doença. Então, conforme o caso, né, que o oncologista solicitar. Então, a tomografia computadorizada. Ela é utilizada para identificar a disseminação do câncer de próstata, verificando se a doença se disseminou para os linfonodos próximos e também para saber se a doença voltou após o tratamento. O ultrassom da próstata via abdominal serve para determinar o tamanho da próstata e compará-lo com o nível de PSA aumentado para saber se há alguma desproporção. A ressonância magnética, então ela é capaz de identificar alterações no tecido da próstata. A cintilografia óssea, ela é muito usada na oncologia para identificar metástases ósseas de tumores de órgãos da próstata. Então, o recurso também permite identificar procedimentos, tumores ou metástases, além de monitorar a evolução do quadro do paciente. Então, a prevenção do câncer de próstata. Então, a causa exata do câncer não é conhecida, portanto, não é possível impedir a maioria dos casos das doenças, mas existem alguns fatos que podem reduzir o risco. Então, como comer uma grande variedade de vegetais e frutas diariamente, ser fisicamente ativo, manter um peso saudável. E algumas medicações, então, elas têm sido estudadas ainda para como prevenção, né? Então, a mais avaliada foi a finasterida. Então, caso clínico. Paciente do sexo masculino, 64 anos, branco, aposentado, procurou seu médico para consulta de rotina. Nega febre, doenças prévias, alergias, transfusões ou cirurgias. Nega tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas. Relata que o pai veio a óbito devido a câncer. Câncer no sangue ele teve. Logo foi solicitado exames laboratoriais, exame de sangue. Então, exame de sangue dentro da normalidade, deu tudo certo. Exceto o PSA, que deu 7,58. Após esse resultado, o médico solicitou ressonância magnética e cintilografia óssea. Resultado de ambas foi negativa para carcinoma. E também foi solicitado biópsia de próstata. Então, esses exames aqui, prof, é do meu pai, ele tem câncer de próstata. Então, a primeira biópsia dele foi que, então, o Gleason deu padrão 6, grau 1, grau baixo, né? Então, inicialmente, então, ele foi monitorado com consultas mensais ao oncologista clínico. Então, ele teve aumento significativo de PSA ao longo do tempo. Então, logo ele realizou outra biópsia com piora nos resultados. Então, foi solicitado de novo ressonância magnética e cintilografia óssea. O resultado de ambas foi negativo. Então, o PSA dele foi, então, estava 7,58 e foi para 9,48. Então, aqui era 25/11, aqui era 9/5. Então, aqui ele fez outra biópsia também. Então, o Gleason dele, que estava 6, ele foi para 8 em um dos materiais coletados. E em ambos os outros aqui tem 2 que foi para 9, aumentou assim bastante. Então, 9, 8, 9, 9. Então, ele foi submetido a uma prostatectomia radical aberta. De urgência, né? Porque já tava tomando conta o câncer ali da próstata dele, né? Então, 2 meses após a cirurgia que ele fez, foi solicitado o exame de PSA. Então, o PSA dele deu 0,9. Como a gente mostrou antes, então, para o paciente estar curado, esse nível tem que estar bem menor que isso, tem que estar 0,2. Aqui, então, espera-se que um paciente submetido à prostatectomia radical apresente PSA até 0,2 ng/ml. Então, o oncologista solicitou mais uma ressonância magnética. Aqui, prof, aqui embaixo também diz, então, não teve nada, tá? Não, diz que não tem câncer ali, não detectaram em lugar nenhum.
Mas mesmo que a ressonância dele não tenha aparecido nada, a oncologista então preferiu fazer as sessões de radioterapia porque ela acha que ficou vestígio na próstata. Então ele foi encaminhado então para 35 sessões de radioterapia. Agora então ele terminou as rádios e agora depois daqui a um tempinho ele vai fazer de novo o PSA. Ele ainda não fez. Mas eu espero, né, que ele esteja curado, que o PSA dele dê esse nível aqui de 0,2, né? Tomara. Então, prof, é esse nosso trabalho. Obrigada. Obrigada. Aqui nossas referências.